Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7. Hoje será exposto aqui aos irmãos, versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, pelos méritos de Cristo Jesus, nós estamos diante da Tua presença e nós queremos pedir ao Senhor a iluminação do Senhor por meio do Teu Santo Espírito, para que nós entendamos a Tua palavra e que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração e ela frutifique para a glória do Teu santo nome. A nossa oração é para que o Senhor nos abençoe e o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos limitados, sim, mas que desejamos, ó Deus, estar diante de Tua presença para aprendermos e para colocarmos em prática aquilo que aprendemos de Ti em Tua santa palavra. Ó Deus, fala conosco nessa noite. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, estima-se que no Brasil a população de evangélicos seja algo em torno de 35 milhões de pessoas. Isso, em relação à população total do nosso país, equivale a 25%, algo assim. Mas quando nós olhamos para o Brasil, quando nós olhamos para a nossa nação, nós começamos a perceber que há algo estranho acontecendo em nosso tempo. Porque países historicamente, países com um número muito menor de evangélicos foram muito mais relevantes no que diz respeito à obra do Senhor do que o Brasil. Quando nós olhamos, então, para o número de 35 milhões, e nós olhamos para o nosso país, nós vemos que há uma grande incoerência. Uma grande incoerência. Como um país com 35 milhões de evangélicos está entre os países mais corruptos do mundo? Como um país com 35 milhões de evangélicos está entre as nações com o maior número de homicídios, o maior número de estupros e com uma grande devassidão moral e uma grande imoralidade presente no dia a dia de nossa sociedade? Talvez a resposta para esses grandes dilemas da incoerência da quantidade de evangélicos no Brasil diante dos problemas que nós enfrentamos seja explicada por Tiago, no capítulo 1, versículo 22. As pessoas não são praticantes da palavra, mas apenas ouvintes. Então, elas estão se enganando cada vez mais. Talvez, então, essa seja a explicação para o Brasil. Há uma multidão de admiradores, de contempladores do Evangelho e de Cristo, mas não de praticantes, mas não de verdadeiros discípulos. Bem, diante dessa realidade, diante do texto que nós lemos, o tema então que está proposto para nós nessa noite é: viva o Evangelho, não apenas como um admirador. Jesus Cristo, no texto em que lemos, está ensinando os seus discípulos a respeito de questões relativas ao reino.
Assim como nós lemos no início do capítulo 5, versículo 1, Jesus viu aquela multidão, ele se assentou e começou a falar aos seus discípulos. E ele começou a explicar as questões que estavam relativas à vida com Deus. Jesus, então, nesse que é chamado o Sermão do Monte, explica no início do versículo 1 até o 16 do capítulo 5, como que é a vida de um cidadão do reino e como é a relação desse cidadão do reino com o mundo e também qual é a influência do mundo sobre essa pessoa. E depois, uma grande porção desse sermão, né, do versículo 17 do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus está falando sobre a justiça que o rei imputa e concede às pessoas, mas também aquilo que Deus exige. Portanto, o texto que nós estamos lendo corresponde à última parte desse sermão do monte. Corresponde a uma parte do sermão em que Jesus está falando a respeito da justiça, mas com uma ênfase na entrada do seu reino, o reino que o próprio Cristo veio inaugurar em sua primeira vinda. Então, quando falamos em entrar no reino, né, que é um assunto que está dentro do nosso texto aqui, do texto que nós estamos expondo nessa noite, isso parece um tanto convidativo, essa entrada no reino. No entanto, não é algo simplesmente convidativo, mas é algo um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo. Existem aspectos positivos daqueles que entram para o reino, exatamente os aspectos concernentes à nossa vida. Por exemplo, aquele que entra pela porta, e então entra no reino do Senhor, é alguém que foi chamado pelo Senhor como filho, foi então eleito na eternidade, e é verdadeiramente filho e herdeiro das promessas de Deus, todas elas. Mas também há aspectos negativos concernentes à vida de um cristão nessa terra, vivendo o reino de Deus nessa terra. E esses aspectos são a perseguição, os insultos, as calúnias, as humilhações diversas, e humilhações e sofrimentos de diversas naturezas. Portanto, o que Jesus está fazendo aqui não é um convite para uma vida cheia de coisas boas, um mar de rosas. Jesus não está propondo um caminho aos seus discípulos. E é interessante nós entendermos isso. Jesus não estava falando com pessoas que não eram crentes, ele estava falando com crentes. Então, Jesus não está dando também um método para a salvação. Ele não está dizendo que o reino é algo apenas desejável e que as pessoas tinham que seguir o caminho das pedras, não. Jesus está mostrando aos seus discípulos que era necessário que fosse seguido esse processo, que esse processo é um processo pelo qual todos os discípulos de Jesus, inclusive a sua igreja nos dias atuais, precisa passar. É um processo que todos nós passamos. Então, sem nenhuma dúvida, o texto está trazendo uma perspectiva a respeito de uma vida e de uma vida após esta vida. É uma perspectiva escatológica. Não é um chamado à contemplação, não é um chamado para que nós admiremos a obra de Jesus e fiquemos deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu, como diz o saudoso hino nacional. Quando Jesus nos chama para a sua presença, para o seu reino, ele não nos dá um travesseiro para que nós fiquemos deitados, descansando. O Senhor nos chama para que nós vivamos e para que nós compartilhemos dos sofrimentos dele nessa terra. Jesus, então, está nos mostrando que é necessário viver o evangelho obedecendo, em primeiro lugar, obedecendo a ordem dele. É uma convocação para uma nova vida. A primeira palavra do texto que nós lemos, o verbo entrar, mas ele está aqui no imperativo, então é uma ordem de Deus. É uma ordem de Jesus. Entrai pela porta estreita. Algumas pessoas poderiam dizer: Mateus, Jesus está propondo um caminho, e aí a decisão é minha. Algumas pessoas creem assim. Que Jesus está
mostrando ali dois caminhos, e aí depende, como se a sua salvação... Inclusive o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, diz que todos nós, quem nos ressuscitou para uma nova vida. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer essa simbologia, essa comparação desses dois caminhos, dessas duas portas? Ora, o Senhor é quem nos ressuscitou e Ele nos colocou de frente a esta porta, em frente a essa porta. Ele que nos colocou em frente a essa ordem aos seus discípulos, uma ordem que não pode ser rejeitada, uma ordem de quem começou e não pode parar no meio do caminho. É uma ordem para aqueles que já colocaram a mão no arado, ou pelo menos que começaram e que não podem olhar para trás. Essa é a força do termo que o escritor usa aqui. Entrem pela porta estreita. Ele não está dizendo, entre se você quiser. Entre é uma possibilidade entre muitas outras. Não, ele está dizendo, vocês, povo meu, igreja minha, que foi chamada por mim e eleita na eternidade, vocês precisam entrar pela porta estreita. Não é então uma condição que depende de nós, mas que depende de uma obediência a uma ordem direta de Jesus. Nós não podemos contestar essa ordem. Nós não podemos ter uma atitude negligente para com a ordem do Senhor. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, no chamado de Mateus, Jesus não disse, Mateus, seja meu admirador. Mateus, veja o que eu vou fazer durante o meu ministério. Ele não disse isso. Ele disse, Mateus, me siga. E Mateus imediatamente levanta e segue o Senhor. Como alguém que apenas resolveu o que eu precisava resolver naquele momento e logo foi ter com Jesus. E logo foi seguir a Jesus. Mas para que nós obedeçamos a uma ordem do Senhor, direta, explícita, como a ordem de um general para o seu exército, nós precisamos confiar no Senhor. Nós não conseguimos obedecer sem confiar. E por que então existem muitas pessoas desobedientes, transgredindo leis, quebrando a lei do Senhor, e não olhando para a vontade do Senhor, porque não confiam no Senhor? As pessoas estão cada vez mais distantes, estão como admiradores da obra de Cristo, mas não estão cumprindo com a vontade do Senhor, não estão obedecendo, elas não passaram pela porta estreita e não têm vivido num caminho estreito. Por quê? Porque o caminho estreito é um caminho de espinhos, é um caminho difícil, é um caminho de negações, principalmente de negar o seu eu, de negar a sua própria vontade, de negar aquilo que você tanto deseja ou tanto sempre desejou. Mas as pessoas querem simpatizar com Jesus, porque elas dizem que Jesus era, com perdão da palavra, um cara legal. Jesus não era um cara legal, porque ninguém crucifica um cara legal. Jesus está dando uma ordem para a sua igreja. Vocês precisam passar por isso. Por quê? Porque é o caminho pelo qual Jesus passou. Ele sofreu na sua carne todas as agrúrias dessa vida, todos os espinhos dessa vida, todas as dores dessa vida. Mas nós queremos ser seguidores de Jesus, mas ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Nós queremos uma vida de comodidades. Essa é a nossa natureza. Nós não queremos o sofrimento. Nós não queremos que uma porta seja fechada em nosso rosto quando nós estamos pregando o evangelho nas ruas, paz. Nós não queremos dedos apontados para nós. Nós não queremos, em muitas situações, passar pela porta estreita e andar no caminho estreito. Nós, então, precisamos entender que as nossas decisões precisam estar firmadas na verdade do Evangelho. Mas nós só tomaremos decisões firmadas na verdade do Evangelho, ou seja, nós só desenvolveremos a nossa vida em Deus, que é aqui a simbologia de passar por uma porta estreita e por um caminho estreito.
quando nós assumirmos a Bíblia como verdade de Deus. Assumir a palavra do Senhor como verdade significa rejeitar tudo aquilo que é mentira. Por quê? Porque se você conhece a Bíblia e você sabe que a Bíblia é verdade e você não vive o que a Bíblia diz, então você está se enganando. É o que Tiago diz, o que eu disse lá no versículo 1, 22 de Tiago. As pessoas não são praticantes, mas são meros ouvintes da palavra do Senhor. E elas têm se enganado. Vez ou outra, os jornais e os sites noticiam que alguém muito famoso se converteu ao Evangelho. E aí acontece uma movimentação, as pessoas vão até a casa dessa pessoa, esperam ela sair para fazer uma entrevista, e aí sai em todo o jornal. Existe muita gente na internet que fica feliz com isso. Oh, que legal! Tal pessoa se converteu, tal pessoa veio para Jesus. Mas em pouco tempo a pessoa começa a dar provas de que nunca foi crente. Isso aconteceu recentemente no Carnaval. O Carnaval é uma tristeza para o Brasil. A festa do pecado. Mas o Carnaval ao menos serve para uma coisa. Ele mostra rapidamente aqueles que não são chamados pelo Senhor. Aqueles que rapidamente abriram mão de uma vida que, sim, é uma vida difícil, uma vida de renúncia, mas é uma vida cujo fim dá para a eternidade com o Pai, com o Senhor. E elas trocam, então, aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Elas trocam, então, a satisfação em Deus pela satisfação própria da carne. Elas mostram com suas atitudes e frutos que nunca foram convertidos de verdade. Nós precisamos urgentemente reconhecer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Nós temos muita capacidade, nós temos boas mentes, nós temos bons templos, mas nós temos feito muito pouco. E talvez se nós perguntássemos ao nosso bairro aqui, que nós estamos, vocês conhecem a Jesus? Vocês conhecem a Jesus por meio de nossa igreja? Talvez de uma maneira triste nós ouvíssemos das pessoas: não, eu nunca ouvi Jesus, eu não conheço ninguém dessa igreja. Isso não pode ser uma realidade para nós, irmãos. Nós precisamos, de fato, nos apropriarmos das verdades do Senhor, de modo que a nossa vida exale essa verdade, de modo que as pessoas olharão para nós e dirão: de fato, as pessoas desta igreja, elas vivem um caminho diferente do nosso. De fato, as pessoas da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, parece que elas vivem com os olhos no céu, parece que elas vivem sempre olhando para o Senhor. As coisas que eles fazem ali, naquele lugar, naquela igreja, sempre têm apontado para Jesus. Eles procuram sempre beneficiar o outro, ao invés de ter o benefício próprio. Eles procuram sempre amar o outro, ao invés de amar a si mesmos. Estreita é a porta, e o caminho também é estreito, que conduz para a vida. E nós precisamos então nos atentar para isso. Nós não podemos viver como se nada estivesse acontecendo, diante das impossibilidades, diante das adversidades e diante dos grandes problemas, que aos nossos olhos são grandes, né, que enfrentamos em nossa vida. Nós não podemos negligenciar a palavra do nosso Deus. Nós não podemos esquecer que nós estamos em um caminho diferente do mundo, que nós pensamos diferente do mundo, que nós vivemos e nós já fomos colocados nesse caminho pelo próprio Jesus. Nós somos diferentes. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que os crentes antigos costumavam, no momento de sua conversão, escrever um termo, como se fosse um contrato. E eles escreviam: a partir de agora, a minha vida pertence a Jesus e todas as minhas atitudes serão de acordo com a vontade de Deus. O contrato era mais ou menos assim. E o que essa atitude dos crentes antigos tem a ver, então, com aquilo que nós estamos vendo aqui? Quer dizer que tem a ver no sentido de que, diante das decisões que eles precisavam tomar e diante dos convites da vida que são apresentados, e muitas vezes as sutis tentações de Satanás,
Eles pegavam esse contrato, olhavam para ele e percebiam, sim, agora eu pertenço a Jesus. Eu preciso responder às situações como quem pertence a Jesus. Eu não posso responder como um ímpio. Eu não posso viver como se eu nunca tivesse conhecido o Evangelho. No nosso tempo há muita contemplação e pouca participação. Há muito querer estar dentro sem praticar aquilo que é próprio do reino. E por que o Brasil está assim? Porque nós temos uma multidão de admiradores de Jesus. Jesus era muito bonzinho, Jesus era todo amor, Jesus era isso, Jesus era aquilo. Mas quando Jesus diz, se vocês forem meus imitadores, vocês serão perseguidos, aí a multidão que ama tanto Jesus vai embora. Mas quando Jesus diz, vocês têm que entrar pela porta estreita, aí a multidão diz, nossa, mas eu preciso me contorcer para entrar nessa porta. Aqui a ideia, de fato, é a ideia de que cada pessoa tem que entrar uma pessoa de cada vez por essa porta, de tão apertada que ela é. A ideia do texto é basicamente essa. Mas as pessoas não querem sair da sua zona de conforto. Mas é exatamente isso que acontece com aqueles que seguem a Jesus. O Evangelho requer não apenas uma decisão, mas uma vida de decisões. Um tempo atrás, houve um homem nos Estados Unidos chamado Charles Finney. E esse homem é considerado por muitas pessoas o pai do avivamento, de um dos avivamentos americanos. Mas ele, então, fazia isso por meio de um método, e é chamado de o método da decisão. Então, ele pregava e tudo mais, e no final as pessoas eram conduzidas a tomar uma decisão. E aí essas pessoas, a partir daquele momento, eram consideradas cristãs. Mas não é isso que o texto está nos dizendo. O texto não está nos dizendo que você se torna um crente fiel porque você tomou uma decisão. E agora, uau, você está no reino de Deus e você faz parte daquele grupo seleto de crentes fiéis. Não. A vida com Deus é formada a partir de decisões, não de uma decisão. Sim, você foi convencido pelo Senhor. O Espírito Santo te regenerou para uma nova vida. E aí você toma uma decisão. Mas depois disso você vai viver tomando decisões para o Senhor. Não é uma decisão, não é um momento, é uma vida. E entenda uma coisa, se ser evangélico até hoje não significou sofrer por nenhuma situação, talvez você ainda não seja um evangélico de verdade. Nossa, Mateus, mas então eu preciso sofrer? Eu preciso me automutilar? Algo desse? Não precisa que você faça isso. O mundo fará isso por você. Quando você disser, hoje você não precisa fazer absolutamente nada, apenas você só precisa dizer, eu sirvo a Jesus e amo a palavra. As pessoas vão te crucificar. Ainda que você demonstre amor por elas, ainda que você ore por elas, as pessoas crucificarão você. E por quê? Porque elas crucificaram o seu Senhor. Portanto, se nós queremos viver uma vida no Evangelho de Cristo Jesus, uma vida autêntica, verdadeira, nós precisamos primeiro obedecer à ordem de Jesus. Entrar pela porta estreita não é um convite, é uma ordem, é um imperativo, é uma ordem de Deus. Você precisa, de uma vez por todas, entrar e viver uma nova vida em Jesus. Tome uma decisão de mudança, porque o Senhor já mudou o seu coração, provavelmente, mas você tem relutado em fazer coisas de Jesus. Uma outra verdade do texto é que, se nós queremos viver uma vida no Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos perseverar no caminho. Perceba no versículo 14 que Jesus, ele diz, por que vocês têm que entrar então? Porque a porta é estreita e apertado o caminho conduz para a vida,
e são poucos os que acertam com ela. Aqui, então, mais uma vez, há essa figura do caminho, e muitas vezes o que nós temos visto são pessoas que, quero passar pela porta, mas não quer de forma alguma viver uma vida de renúncia, não quer de forma alguma viver uma vida de arrependimento. Nessa manhã, o reverendo Abdias trouxe o exemplo aqui, ele disse: irmãos, quando eu era jovem, eu ouvia isso tanto, eu ouvia tanto que eu precisava me arrepender, eu ouvia tanto que eu precisava estar aos pés de Jesus, ao pé da cruz de Cristo, eu ouvia tanto isso, mas essa pregação não enche a igreja, essa pregação incomoda. Quando o Senhor nos diz em sua palavra, você precisa mudar, você precisa de fato agir como um crente, nós não gostamos de ouvir isso em nosso coração, mas é exatamente isso que nós precisamos, do confronto, para que nós nos arrependamos. E arrependimento não é vir à frente e dizer eu aceito Jesus, e chora, e chora, e chora, e na mesma semana já age como um ímpio de novo. Durante a minha juventude eu conheci um rapaz que todo retiro ele aceitava Jesus, todo retiro ele dizia eu quero de volta, aí passava o ano, aí entrava numa vida de pecado, no namoro, na vida, na escola, chegou até a brigar com as pessoas, de dar soco. Uau, que comportamento de um crente que está passando pelo caminho estreito, não é verdade? É claro que não. Nós precisamos sim passar por essa porta estreita, mas nós precisamos perseverar no caminho. Se eu perguntasse a você, com certeza você lembraria de alguém que começou bem, que caminhou bem, mas que por alguma razão, durante a caminhada, deixou de obedecer à ordem de Jesus Cristo, abriu mão. Às vezes ouviu a voz doce de Satanás em seu ouvido, dizendo, só um pedacinho, só um pouquinho, só um abracinho, só um beijinho. Só um realzinho. Precisamos tomar todo o cuidado para que nós sejamos perseverantes. Satanás não chega para você com todo o projeto dizendo, olha, se você ouvir a minha voz, vou te conduzir por aqui, por ali, você será grande, você será conhecido, você terá o amor da pessoa que você ama e que não ama você. E lá no finalzinho assim, eu vou puxar seu tapete. Ele não faz isso, o diabo não faz isso. Ele se apresenta a cada um de nós com tentações sutis, com pratos e bandejas que parecem maravilhosos. Mas é aí que o crente que está no caminho estreito sabe a quem serve. É por isso, então, que nós não tomamos apenas uma decisão de entrar e está tudo certo. Depois nós deitamos ali e vivemos como se nada tivesse acontecendo. Não. É por isso que nossa vida é uma vida de decisões. Seguir em um caminho estreito requer que você tome uma decisão, inclusive talvez mais de uma por dia, e essa decisão precisa apontar para a vontade de Deus. Talvez em algum momento você deixou de tomar decisões que apontam para a glória de Deus. Talvez você até é um crente de muito tempo já, mas que já não dá para ver em sua vida características de alguém que ama glorificar a Deus com suas atitudes. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Quer comais, quer bebais, ou se vocês fizerem qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Mas nós, em algum momento de nossa vida, nós lutamos contra isso. Por quê? Porque às vezes nós nos amamos muito. Porque às vezes nós queremos demais que o nosso nome apareça. Nós queremos demais ser amados pelo mundo que odiou Jesus. Você é um cidadão do céu. Depois de passar então pela porta, o que você precisa fazer? Siga perseverante no caminho estreito. Porque muitos são aqueles que passaram pela porta, mas que olharam para trás e viram que o caminho é estreito e difícil, então preferiram um caminho mais fácil. Preferiram um caminho de prazeres. Preferiram um caminho sem dores.
mas um caminho de engano. Tome muito cuidado com isso. Você precisa ser uma pessoa de uma só palavra. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Nós não podemos olhar para trás, nossa mão já está no arado. Nós não podemos viver como nós vivíamos antes de Jesus nos encontrar. Não. Todos os dias pela manhã, então, você levanta e você diz ao seu próprio coração: fique calado. Você é pecador, mas você é um salvo pela graça, mas ainda é um pecador. Você é um filho de Deus, mas ainda sofrendo algumas consequências do pecado nessa terra. Você precisa entender que Cristo morreu para te tirar de uma vida de pecados. É muito triste nós encontrarmos pessoas que dizem assim: o Senhor me libertou, o Senhor me libertou. E nós olhamos para a vida dessa pessoa e não existe absolutamente nada de diferente daquilo que o ímpio faz. E a pergunta que nós precisamos fazer para essas pessoas é: o Senhor te libertou de quê? O Senhor nos tirou de uma vida de pecados, irmãos. O Senhor nos tirou daquele jugo de servidão. Antes éramos servos de Satanás. O Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos dizer isso ao nosso coração. Porque todas as vezes que nós escolhemos o pecado, nós estamos rejeitando a obra de Cristo. Aqui uma vez, pessoas que viviam comendo do lixo do mundo e agora têm na presença do Senhor o pão da vida, mas ela olha para trás e ela volta a desejar o lixo. É isso que acontece conosco quando nós desejamos o pecado. E nós precisamos dizer ao nosso coração: fique quieto. Precisamos dizer à nossa vontade: se submeta à vontade de Deus. É muito triste quando nós falamos de Jesus, quando nós pregamos de Jesus, e aí nós vemos pessoas assentindo com a cabeça. Sim, entendi, é isso. E aí elas voltam a viver uma vida de pecado. Sabe por que isso é triste? Porque isso é acumular juízo de Deus. Se você está ouvindo essa palavra nessa noite, Deus te mandando, por sua palavra, abandonar os seus pecados, Deus te mandando se arrepender dos seus pecados e voltar para o caminho estreito. E se você ouve essa palavra e você então tem saudade do caminho largo, você continua vivendo como um ímpio, eu quero dizer para você nessa noite: você está acumulando juízo para si. Não faça isso. Ao ouvir então o chamado de Jesus, responda prontamente, tome uma decisão, seja firme. Mas nós sabemos que a vida aqui nessa terra não é fácil. Mas se está difícil viver nesse caminho estreito, mas que é reto e perfeito, então, nessa noite, quero convidar a você a se lembrar de Hebreus capítulo 4:15. Texto que diz que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Jesus, no versículo 28 de Mateus, capítulo 20 também, diz que estaria conosco todos os dias. Todas as vezes que você sentir vontade de pecar, busque imaginar Jesus do seu lado. Então, pergunte a Jesus: vamos pecar juntos? Será que Jesus faria isso? Porque viver pecando não é ser alguém chamado a ser semelhança de Cristo. Nós precisamos hoje abandonar os nossos pecados. Nós precisamos hoje voltar para o caminho estreito. Nossa, Mateus, mas eu estava sendo rejeitado pela minha família. Mas você foi aceito por Jesus. Ele te aceitou, Ele te acolheu, Ele te abraçou, Ele morreu a sua morte para que você tivesse vida, Ele sofreu a sua vergonha para que você fosse abraçado pela graça. Por que você tem tanto medo de ser rejeitado pela sua família? Isso dói? Sim, dói, mas é melhor ser rejeitado pela sua família do que ouvir da boca do Senhor: aparta-te de mim, eu não te conheço.
Hoje o Senhor nos chama para abandonar pecados. Vocês estão ouvindo isso, irmãos? Abandonem o pecado que talvez você tenha guardado por tanto tempo no sótão do seu coração. Abandone. Confesse ao Senhor, abandone, porque todo o que confessa ao Senhor e deixa o pecado, alcança a misericórdia de Deus. Mas faça isso de coração. Nós lemos aqui o texto de Davi dizendo: quando eu me calei diante dos meus pecados, os meus ossos sofreram, os meus ossos envelheceram, eu senti no meu corpo o efeito do meu pecado. Não faça isso. Não se cale, confesse ao Senhor, busque ajuda em Cristo, Ele está com você, Ele está aqui para te ajudar. E concluo então dizendo: se você tem escutado, seja rápido em responder. Ainda que seja difícil esse caminho, não se perca com as futilidades dessa vida. O texto que nós estamos vendo aqui é como que se Jesus nos colocasse diante de uma bifurcação. Existem dois caminhos, mas o Senhor já nos chamou das trevas para a luz. Jesus não nos convida, Ele nos dá ordem. Ouçamos a sua voz, façamos a sua vontade. Não se perca com as distrações. Não entregue o seu corpo para ser visto pelas pessoas nas redes sociais. E seja perseverante. No Evangelho de Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E se nessa noite você é uma daquelas pessoas que não conseguiu perseverar até aqui, há um chamado de Deus para que você retorne para o caminho. O seu pecado é como uma gota no oceano da graça de Deus, em relação ao oceano da graça de Deus. O seu pecado não se compara com a graça do Senhor. Não existe nada do que você tenha feito que não pode ser perdoado por Deus. A Bíblia nos diz que só há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você está aqui nessa noite, se você veio até aqui, se você tem dado ouvidos à palavra de Deus, provavelmente esse pecado você não cometeu. Portanto, não há nada na sua vida que seja irreparável, que não tenha conserto. O Senhor pode consertar o que está quebrado. O Senhor pode refazer o que foi destruído. Mas somente o Senhor. Ninguém mais. Somente Cristo. Somente unidos a Cristo nós temos paz com Deus. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante de Tua palavra que foi pregada. Nós conhecemos o agir do Senhor. Nós fomos, ó Deus, regenerados e convertidos pelo Teu Espírito. Nós fomos eleitos, chamados e predestinados desde antes da fundação do mundo. E talvez, ó Deus, em algum momento nós deixamos de andar no caminho estreito. E nós pedimos perdão pelo nosso pecado. Nós queremos nos arrepender de fato e de verdade. Muda, Senhor, o nosso coração. Tira o coração de pedra, que muitas vezes se cala, como Davi disse, se cala diante dos pecados, e coloca em nós um coração que sente, ó Deus, a falta de Tua presença em nossa vida, quando nos afastamos de Ti, pecando. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e que a Tua palavra seja como uma luz em nossa vida, uma lâmpada para os nossos pés. Nos guia, Senhor, por esse caminho estreito, que é reto, que é perfeito, que é o caminho do Senhor. Nos ajuda em nossa dificuldade, ó Deus, porque Tu és o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Nós precisamos de Ti. Quem sabe alguém aqui nesta noite, ó Deus, já não tem força mais para tentar vencer o pecado. Restaura, Senhor, a força, o vigor, o ânimo. Levanta do chão, ó Deus, essa pessoa. Nós pedimos ao Senhor, nós rogamos a Ti, tem misericórdia de nós. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Nos ajuda
a trilhar os passos de Cristo, a caminhar nas pegadas de Jesus, obedecendo e vivendo, amando o Senhor, ainda que com os pés aqui nessa terra, vivendo aqui, mas com os nossos olhos em Ti, na eternidade. Nós te agradecemos por Tua palavra e por tudo que ela nos faz refletir e viver, porque ela é santa, porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela é a Tua vontade. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus.